tá? Agora, neste exato momento, Lula da Silva entrou em completo desespero, porque nova pesquisa acabou de ser divulgada e o Flávio Bolsonaro superou, gente, tá? Ultrapassou o Lula da Silva no maior colégio eleitoral do país. Atenção, atenção, notícia que acendeu um alerta gigante na esquerda, no Lula e no PT, gente, tá? Flávio Bolsonaro acaba de superar, acaba de ultrapassar o Lula no maior colégio eleitoral do país, tá? Isso aqui a pesquisa acabou de confirmar, nova pesquisa, e eu vou trazer essa bomba que desesperou o Lula e a esquerda neste exato momento, gente, tá? Outra notícia mega importante, gente, tá? Acabamos de receber aqui uma notícia bombástica que abalou Brasília. O candidato à presidência da República acaba de confirmar que desistiu. Não vai disputar a eleição presidencial de 2026. Após, gente, tá? Forte pressão, candidato à presidência da República acaba de confirmar que desistiu, não vai mais concorrer à eleição presidencial aqui no Brasil em 2026. E essa notícia abalou as estruturas de Brasília e o motivo, vou trazer tudo nesse boletim aqui também para todos vocês. Outra notícia mega importante, gente, tá? Vou trazer aqui jornalista do alto escalão dentro da Globo, simplesmente, gente, tá? Destruindo Lula da Silva e enaltecendo Jair Messias Bolsonaro. Simplesmente, gente, tá? É pra isso que a gente paga a internet, gente, tá? Eu acho que o Lula esqueceu do Pix, porque um jornalista do alto, mas é assim, do alto escalão da Globo, gente, simplesmente massacrou o Lula e enalteceu Jair Messias Bolsonaro como eu nunca vi isso antes na história da política desse país, e vocês vão entender o motivo chocante pelo qual ele detonou o Lula da Silva. E claro, gente, tá? Não pode faltar, o Dias Toffoli hoje tá passando pelo seu pior, hoje é o pior dia da vida do ministro do STF, Dias Toffoli, gente, tá? E eu separei aqui várias informações para vocês entenderem tudo o que tá acontecendo e o que pode acontecer contra o ministro Dias Toffoli a partir de hoje, gente, tá? Vocês já sabem aí que a Polícia Federal pediu, né, a suspeição, ou seja, o afastamento do Dias Toffoli do caso do Banco Master. E a bomba que acabou de explodir é que a expulsão do ministro Dias Toffoli do STF já está na mesa, gente, tá? A expulsão do ministro Dias Toffoli do STF já está na mesa, é uma bomba que eu vou trazer aqui em todos os detalhes e destaques. E tem um outro ministro aí que está extremamente preocupado com o que a Polícia Federal acabou de revelar para o Brasil inteiro, gente, tá? Isso. E é isso, gente. Vocês estão preparados? Já, se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque a partir de agora, além dessas outras várias informações, eu separei. É somente informações, notícias de alto nível, gente. É o que você vai encontrar a partir de agora aqui nesse boletim. Rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, aqui embaixo vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever. Você vai fazer isso aqui, ó. Clica em cima, que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. A notícia que acabou de sair aqui na revista Veja, citando a fonte aqui para vocês, é que Flávio Bolsonaro supera Lula no maior colégio eleitoral do país, mostra a pesquisa. E essa pesquisa, gente, tá? Por ser no maior colégio eleitoral do país, gerou desespero no Lula. O Lula tá desesperado com essa notícia, gente, tá? Porque é aquilo que eu venho reiterando para vocês aqui no canal já há várias semanas. O Lula estagnou e o Flávio Bolsonaro tá crescendo de forma avassaladora. E isso, gente, tá deixando o Lula furioso. Tá aqui a notícia, gente. Essa aqui é a notícia que deixou o Lula furioso nesse dia de hoje. Tá aqui, ó, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, aparece numericamente à frente do presidente Lula da Silva na disputa presidencial entre os eleitores do estado de São Paulo. Atenção, atenção, o Flávio Bolsonaro ultrapassou o Lula da Silva no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, entre os dias 6 e 10 de fevereiro e divulgado nesta quinta-feira. Gente, essa nova pesquisa ela foi divulgada
hoje. Por isso que o Lula está completamente desesperado. Nem gastando uma fortuna com escola de samba para fazer campanha eleitoral, o Lula está crescendo nas pesquisas. Nem torrando o nosso dinheiro, o Lula está conseguindo passar o Flávio Bolsonaro. De acordo com a sondagem, Flávio teria 37% das intenções de voto entre os paulistas contra 30%. Meu Deus, gente! 4 pontos de diferença. Gente, vocês têm noção do quanto isso é muita coisa? Quase 38% para o Flávio Bolsonaro e quase 34% para o Lula. Gente, com uma margem de erro de 2 pontos por 5 percentuais, mais ou menos, estariam tecnicamente empatados. Gente, o Lula deve estar devastado com essa notícia. O desempenho em São Paulo é considerado fundamental para a eleição presidencial, porque o estado tem mais de 34 milhões de votantes, o que corresponde a 22% do eleitorado total do país. Isso sem falar no estado de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, que é o divisor, né? Eles costumam dizer que quem ganha em Minas Gerais é quem ganha o pleito eleitoral. E o Lula aqui não tem palanque, o Rodrigo Pacheco já deu um chute na bunda do Lula. A situação para o Lula em Minas Gerais está extremamente degradante, está difícil. E agora com essa pesquisa aqui, sei não, gente, sei não, meu Deus do céu, gente, tá? O que é que vocês acham, gente? Que notícia boa, né? Como eu gosto de ser portadora de boas notícias, gente, tá? Se a notícia é terrível pro Lula, para nós é motivo de soltar fogos, gente, tá? É motivo para estourar champanhe, é motivo para pular, é isso aí, gente, tá? Lula tá sentindo o gostinho de uma derrota há praticamente 9 meses antes, né, do pleito eleitoral. Pessoal, vamos falar agora sobre Dias Toffoli, gente, tá? Porque hoje, sem a menor sombra de dúvida, é o pior dia da vida do ministro Dias Toffoli, gente, tá? Para vocês entenderem o que está sendo providenciado, o que está prestes a acontecer contra o Dias Toffoli, vamos entender aqui desde o início. Ontem à noite explodiu essa bomba. A Polícia Federal pediu a suspeição, ou seja, a Polícia Federal está pedindo o afastamento do ministro Dias Toffoli, no caso Master, e o ministro diz que é mentira, né? O ministro fala em ilações. Não, porque é tudo mentira. Só que assim, gente, o Dias Toffoli está enfrentando um problema muito grande, porque, por enquanto, a Polícia Federal está sendo bem sucinta, ela está sendo generosa com o Dias Toffoli. Na verdade, ela está sendo generosa, porque a Polícia Federal conseguiu, através de um mecanismo internacional, ela conseguiu invadir o celular do Daniel Volcaro. E eles tiveram acesso, gente, a vários áudios, várias conversas. Eles têm prints, eles têm vídeos, eles têm absolutamente tudo. E após a Polícia Federal, né, ficar ali checando, gente, vistoriando o celular do Volcaro, eles estão fazendo isso ainda. Mas de início, eles já conseguiram detectar e teve ali relação entre o Dias Toffoli e o Daniel Volcaro, teve conversas entre os dois. Aí, logo de cara, inclusive questão de pagamentos, parece que houve pedido de pagamento para o ministro Dias Toffoli. Daqui a pouco eu vou explicar isso nos mínimos detalhes para vocês. E agora, gente, a notícia que acaba de chegar é que a expulsão, impeachment do ministro Dias Toffoli já está na mesa. E o pior, gente, tá? Que eu, antes de trazer aqui o restante da matéria, vejam o quanto isso aqui é bombástico contra o Dias Toffoli. Porque se o Dias Toffoli dobre a aposta, peita, né, a Polícia Federal e decide confrontar a Polícia Federal pode vir a público e soltar as outras mensagens, pode vir a público revelar o teor das conversas. Porque, por enquanto, a Polícia Federal foi bem generosa com o Toffoli. Olha, temos aqui ligações, né, conversas que liga Dias Toffoli a Volcaro e pediu a suspeição lá no STF. Tem alguns veículos de imprensa dizendo que não pediu suspeição, mas enviou tudo isso lá para o Edson Fachin, ministro da Corte do STF. Aí o que é que está acontecendo, gente? Eu acho que se o Dias Toffoli continuar peitando a Polícia Federal pode ir lá e jogar a lama no ventilador. Através de jornalistas, Malu Gaspar, Lauro Jardim, Mônica Bergamo, eles podem expor o teor das conversas e a Polícia Federal
vai dar motivos para afastamento do ministro Dias Toffoli. Aí logo em seguida saiu essa notícia que eu estou trazendo em ordem cronológica para vocês entenderem a bomba que acabou de ser confirmada contra o Dias Toffoli, isso direto de Brasília. Toffoli admite ser sócio depois de tanto tempo a imprensa macetando o Dias Toffoli, a imprensa falando sobre o Taiaiá, a imprensa falando sobre dinheiro da venda do Taiaiá que está em paraíso, está em contas no exterior. Depois de tanto tempo, agora ele veio. Depois que a Polícia Federal indicou que tem ligação sim entre Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, aí ele vem e admite. Toffoli admite ser sócio de empresa que administrava resort no Paraná e fez negócios com o cunhado de Daniel Vorcaro. Então, o Dias Toffoli, após a Polícia Federal apontar ligação de Toffoli e Vorcaro, ele veio e confessou. Isso aqui é basicamente uma confissão. Ele confessou para a imprensa, para o Brasil inteiro, que sim, né, é sócio da empresa lá do resort no Paraná e que fez negócios com o cunhado de Daniel Vorcaro, com o Fabiano Zettel. Tá, vamos entender aqui no que isso implica o Dias Toffoli. O ministro do STF admitiu em nota que é sócio da empresa Marit, claro, né, gente? Tá, o Brasil inteiro já sabia, né? Só ele que não tinha confessado antes, mas agora depois desse avanço da Polícia Federal foi impossível não admitir. Então ele veio, admitiu que ele é dono dessa empresa Marit, que vendeu uma participação do Resort Taiaiá no interior do Paraná para o fundo do cunhado do banqueiro, o Banco Master. Toffoli disse que declarou à Receita Federal os valores recebidos na negociação e afirmou que nunca recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel. A empresa de Toffoli integrou a administração do resort até fevereiro, blá, 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 porque ele vai tentar aqui se esquivar de tudo quanto é jeito. Mas aí teve uma outra informação. Eu falei para vocês que aqui a notícia ia ser completa, né? Transparência Internacional defende afastamento de Toffoli após PF apontar suspeição. Até a Transparência Internacional quer que Toffoli seja afastado, gente, tá? Aqui a informação. A organização Transparência Internacional, focada no combate à corrupção, defendeu o afastamento e a investigação do ministro do STF, Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a instituição relacionou as revelações sobre conversas entre o ministro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao índice de percepção da corrupção, né, o de 2025. Que manteve o Brasil no 107º lugar, pior posicionamento da série histórica. Então, a Transparência Internacional está defendendo o afastamento do Dias Toffoli. Aí tem mais, gente, tá? Tem mais que eu separei aqui para vocês. E o homem foi lá simplesmente e dobrou a aposta. Dias Toffoli dobra a aposta e manda a Polícia Federal enviar dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. Pessoal, eu acho que agora não resta a menor dúvida do desespero, do porquê, né? Ele foi lá, determinou aquela busca e apreensão da Polícia Federal, do caso Master. Aí, após a Polícia Federal apreender celulares, laptops, computadores, notebooks, apreendeu tudo, né? Documentos e tal, provas, documentos. O que ele fez? Ele pediu para lacrar tudo e enviar tudo para o seu gabinete, para ficar sobre a sua proteção, sobre as suas asas. Eu acho que agora deu para a gente entender porque é que o Dias Toffoli tomou aquela decisão que foi massacrada pela imprensa e pelos juristas do Brasil inteiro. Após ele pedir que a PF enviasse tudo que foi apreendido para o gabinete dele, vocês se lembram que ele foi massacrado pela imprensa e pelos principais juristas do país? Eu acho que agora ficou bem explicado. Porque tem conversas, tem envolvimento de Dias Toffoli ligado diretamente com o Daniel Vorcaro. Tem conversas de Dias Toffoli com o Daniel Vorcaro. Agora, gente, o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Por isso que ele determinou que tudo fosse enviado para o gabinete dele. Claro que ele tinha o temor de que tudo isso vazasse para a imprensa. Só que agora a Polícia Federal, a ala boa da Polícia Federal, acabou de revelar essa bomba. Tá aqui. Toffoli manda PF enviar ao STF dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Master. Ou seja, aquele cara que tem que ser investigado
porque no meu ponto de vista, depois do que a Polícia Federal acabou de revelar para o Brasil inteiro, não resta a menor sombra de dúvida que agora quem também tem que ser investigado é o próprio ministro Dias Toffoli. E ele dobrou a aposta. Ele mandou a Polícia Federal enviar ao STF dados de todos os celulares apreendidos e periciados no caso Marcos. Ou seja, essa foi a primeira bomba que a Polícia Federal explodiu contra o Dias Toffoli e ele imediatamente, mostrando o seu poder, porque ele é o poderoso ministro da Suprema Corte, foi lá e falou, olha, pega tudo, manda aqui pediu o celular, tudo apreendido. Então, assim, mandou enviar ao STF. Será que ele mandou enviar para o gabinete dele de novo também, gente, tá? Então, assim, é desespero, né? No meu ponto de vista, isso aqui é um grande desespero. Aí, gente, tem mais informação. Aí, depois de tudo que foi revelado, né, de ter saído na CNN, que a Polícia Federal pediu, né, o afastamento do Dias Toffoli, pediu a suspeição do Dias Toffoli, ou seja, pediu o afastamento do Dias Toffoli do caso do Banco Master. Aí a oposição está numa ofensiva sem precedentes dentro do Congresso Nacional. A oposição faz nova ofensiva por impeachment de Toffoli e CPI do Master, né? Mas cúpula do Congresso adota cautela, ou seja, a oposição está indo com tudo, gente, tá? Tá indo com tudo, apresentou o pedido de impeachment e agora avançou na questão da CPI do Banco Master, que estava ali meio morno, tal, e agora eles estão trazendo isso à tona novamente. Então, pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli já está na mesa, eles querem que ele seja afastado, não só do caso, mas que seja afastado do STF. Aqui que está um ponto importante, a oposição não quer que ele seja afastado só da relatoria do caso do Banco Master, quer que ele seja afastado do STF. Inclusive, tem mais aqui também, ó. Girão, senador Girão apresenta novo pedido de impeachment contra Toffoli após relatório da PF pedir a suspeição, ou seja, o afastamento do Dias Toffoli do caso do Banco Master. Senador Girão também foi para cima, gente, tá? Tá aqui a informação completíssima, ó. Senador Girão vai protocolar no Senado nesta quinta-feira um novo pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli no STF. O documento terá como base a informação divulgada pela imprensa de que a Polícia Federal descobriu a existência de mensagens, ligações e até um convite de Toffoli a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O anúncio oficial do pedido será feito por Girão e o deputado Marcel Van Hatten em coletiva de imprensa hoje às 12h30, gente, tá? Meu Deus do céu, o trem tá feio, gente. Então, segundo informações reveladas pela Polícia Federal, ele conversou com Daniel Vorcaro, convidou Daniel Vorcaro através de mensagens, ligações. Gente, isso é uma bomba contra o Dias Toffoli, gente, tá? Encontraram, gente, tá? Encontraram ligação e até convite de Dias Toffoli ao Daniel Vorcaro. Agora sim está explicado o desespero do Dias Toffoli para tentar enviar tudo para o gabinete dele, gente. Agora as coisas começam a fazer sentido. E aí, para a gente finalizar aqui essa questão do Dias Toffoli, porque daqui a pouco tem uma outra informação sobre desistência, desistiu da eleição presidencial para 2026. Deixa eu trazer daqui a pouco essa informação, porque Nicolas Ferreira pressiona Alcolumbre a pautar impeachment de Toffoli. Se tem um homem que pode impeachment o Dias Toffoli, é esse que está aqui do seu lado, gente, tá? É o Davi Alcolumbre. E o nosso menino de ouro, o Nicolas Ferreira, foi para cima, fazendo jus a cada voto de confiança e cobrando do presidente do Congresso e presidente do Senado. Está pressionando para que ele coloque em pauta o impeachment do Dias Toffoli, gente, tá? O Brasil inteiro espera que seja pautado o impeachment do Dias Toffoli após essa bomba que foi aí revelada pela Polícia Federal através de uma matéria da CNN. A CNN foi a primeira que trouxe essa matéria ontem à noite, gente, tá? E agora vamos falar, gente, sobre uma... Vocês me enviaram essa pergunta lá no direct do meu Instagram, então eu fui correr aqui atrás da informação. Muita gente perguntando, Fabiana, é verdade? Eu ouvi aí num outro canal de que o Tarcísio de Freitas vai se candidatar à presidência da República. O Tarcísio vai peitar o Bolsonaro? Então, gente, para quem tinha essa dúvida, né, para quem foi lá me perguntar no direct do Instagram, tá aqui a resposta, gente, tá?
Depois de visita a Bolsonaro, Tarcísio reitera, ele confirma que não vai disputar a presidência da República. Lógico que era uma coisa que estava sendo sondada? Claro que sim, gente, tá? No ano passado não se falava em outra coisa. Quem que vai ser o candidato, né, do Bolsonaro em 2016? Muita gente falava no nome do Tarcísio de Freitas, muita gente falava no nome da Michele Bolsonaro, falava no nome do Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o Bolsonaro bateu o martelo pelo nome do Flávio Bolsonaro. Então, automaticamente, por ser um aliado fiel, porque ele já reiterou isso várias vezes, ele vai estar do lado de quem o Bolsonaro indicar. E mais uma vez ele reiterou, então eu não serei candidato, não vou disputar a presidência. Acabei de ter uma reunião com o Bolsonaro e o meu nome agora é Flávio, como se diz, ele está apoiando o Flávio Bolsonaro, o indicado pelo Bolsonaro em reunião que os dois tiveram aí há alguns dias, né? O Bolsonaro recebeu a visita do Tarcísio e nessa reunião ele falou, olha, meu indicado é o Flávio Bolsonaro, quero muito a sua ajuda, quero que você esteja nessa batalha junto com o meu filho e eu conto com a sua ajuda. Assim como um dia o Bolsonaro ajudou o Tarcísio a ocupar o cargo que ele ocupa hoje, que hoje é um dos maiores políticos, sem a menor sombra de dúvida, do país, né? Quando se fala em direita, a gente lembra aqui de Tarcísio, Nicolas Ferreira, dentre outros parlamentares, né, grandes figuras aí da política brasileira. Então, ele confirmou, gente, eu não vou ser candidato à presidência, tá? Por mais que ele tenha sido citado diversas vezes pela imprensa, era o sonho do Kassab, né, do PSD, ter ele como candidato, mas assim, gente, tá? Ele não vai, ele confirmou que não vai disputar, ele não vai bater de frente com o Bolsonaro, ele não vai trair o Bolsonaro. Isso aqui é um aliado fiel, pouquíssimo, gente, é uma fidelidade que é de dar inveja na esquerda. Então é isso, gente, tá? Notícia boa. Tem uma outra informação que eu separei aqui para vocês sobre inelegibilidade do Lula nessa eleição. Lula pode ficar inelegível para essa eleição de 2026 por causa de crime eleitoral, por causa da escola de samba. O nosso queridíssimo deputado federal Marcel Van Hatten simplesmente destruiu o Lula no plenário da Câmara dos Deputados para o Brasil inteiro. Expôs, gente, tá? Uma denúncia gravíssima contra o Lula que pode custar muito caro para o Lula, gente. Mas pode custar muito, mas muito caro. Vocês vão entender. Assistam. Poste com o povo brasileiro, um escárnio, dinheiro público que vai para o carnaval, inclusive para fazer propaganda eleitoral do Lula. O Rio de Janeiro está prestes a fazer da Sapucaí uma passarela eleitoral. Olha, quando a gente acha que já viu de tudo, a gente vê mais. Lula quer se aproveitar do carnaval no Rio para fazer propaganda eleitoral antecipada. Assim se vê no samba enredo da Acadêmicos do Niterói, além do tradicional olê, olê, olá, lula, lula, que está no enredo. Senhor presidente, deputado Ottoni, talvez eu que veja muita maldade nisso aqui e deveria ser mais ingênuo, mas diz o samba enredo, por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, e assim vai. Senhor presidente, isso aqui é um deboche com o povo brasileiro, um escárnio, dinheiro público que vai para o carnaval, inclusive para fazer propaganda eleitoral do Lula. Eu vi que o governo já está preocupadíssimo. A AGU disse, deputado Pezente, para nenhum ministro pisar lá no sambódromo. Orientação da Advocacia Geral da União. O PT está prestes a cometer um ilícito eleitoral. Isso se as autoridades não agirem antes, por provocação de quem? Claro, do Partido Novo. Entramos no TCU. O ministro deu seguimento. Haroldo Cedras deu seguimento, pediu informações ao governo. Agora no Tribunal Superior Eleitoral, também por propaganda antecipada. E é curioso, senhor presidente, Vossa Excelência, repito que é do Rio de Janeiro, que se repita agora no governo Lula aquilo que Eduardo Leite tentou fazer com o Rio Grande do Sul, logo depois da calamidade que deixou todo mundo embaixo d'água no nosso estado. A maior tragédia climática, Eduardo Leite tentou, pelo menos assim se anunciou inicialmente, enviar dinheiro dos gaúchos que precisam para tantas outras coisas, diante justamente desse infortúnio natural, para a escola Portela, que também vai desfilar e fazer lá no Rio de Janeiro uma homenagem
ao Rio Grande do Sul. Senhor presidente, nós precisamos acabar com esse tipo de financiamento público. Quer usar um evento privado, desde que não extrapole a lei eleitoral, para enaltecer quem quer que seja, sem problema. Mas quando vemos que, além do mais, estão utilizando dinheiro público, aí nós vemos que o método é sempre o mesmo. Utilizar a estrutura do Estado para a promoção pessoal e político-partidário. Se depender de nós, o Novo, não vai acontecer. E Lula não poderá ter esta propaganda eleitoral antecipada acontecendo lá no Rio de Janeiro durante este carnaval. Calma, gente, por que eu coloquei esse vídeo aqui pra vocês? Porque daqui a pouco acabou de explodir uma bomba, tá, gente? Que segundo aqui informação que acabou de ser divulgada, Lula da Silva pode ficar inelegível para 2026. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação completa aqui para todos vocês. Segundo informação que acabou de ser divulgada, Lula da Silva pode ficar inelegível, pode ficar fora dessa eleição de 2026 por causa dessa propaganda eleitoral antecipada. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba aqui para vocês, porque antes é para isso que a gente paga a internet, gente, tá? Simplesmente um grande jornalista do alto escalão dentro da Globo simplesmente massacrando Lula da Silva e enaltecendo Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu acho que esse vídeo aqui deveria ser assistido por todos os eleitores de direita no Brasil, principalmente todos os eleitores de esquerda do Brasil. Todo eleitor de esquerda deveria assistir esse vídeo aqui do Merval dentro da Globo News, esfregando na cara dos esquerdistas, gente, tá? O escárnio que é o que está acontecendo com o Bolsonaro e principalmente a injustiça que o Bolsonaro sofreu, tudo isso para manter o Lula no poder. E dentro da Globo News, o Lula acabou de ser exposto como nunca. Ele foi detonado. Assistam. Eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e tornou-o inelegível por causa da reunião com os embaixadores, e pelo fato de que o tribunal será dirigido por dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente um enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa escola, não foram as outras. E tem uma até que vai fazer do Amapá. O Amapá deu 10 milhões para a escola Mangueira, eu acho. Mangueira. Isso. E vai fazer, ganhou 10 milhões. Não é possível. A gente está num clima tão ruim que o carnaval, que tinha problemas anteriores com bicheiros e tal, agora está tendo problema com o político. A política está entrando nas escolas, a política partidária. Aí, do jeito que a política partidária está no Congresso, o carnaval vai ficar afetado, muito afetado, né? Gente, falou pouco, mas falou bonito, né? Merval, mais uma vez, descendo a lenha no governo Lula, sem dó e nem piedade. Foi categórico. O TSE foi muito rigoroso com o Bolsonaro, tá? E o tornou inelegível por causa de uma reunião com embaixadores, tá? O Bolsonaro não utilizou dinheiro público, apenas uma reunião que, segundo o Bolsonaro, estava dentro das 4 linhas, dentro da lei, reunião que não foi feita fora da agenda, tá? Reunião que não foi feita fora da agenda, como o Lula costuma fazer. Então, assim, gente,
No meu ponto de vista, foi uma perseguição implacável contra o Bolsonaro, porque ele estar inelegível, né, um dos motivos da inelegibilidade ser uma reunião com embaixadores, reunião pública, que todo mundo ficou sabendo, inclusive foi amplamente divulgado na época, né, por causa de um 7 de setembro que ele subiu lá num palanque, um palanque foi utilizado dinheiro do Silas Malafaia, não utilizou dinheiro público. Então, assim, nitidamente os jornalistas de esquerda entendendo, né, como é que o sistema funciona, que quando eles querem derrubar alguém, eles são implacáveis, mas quando eles querem passar a mão, são implacáveis também, porque, segundo os principais juristas do país, isso que está acontecendo, essa propaganda eleitoral antecipada para o Lula, é crime eleitoral.